Olá, gente. Tudo bom com vocês? Vou deixar aqui a gravação, né, conforme a gente combinou da semana passada, da aula que eu não pude estar ao vivo com vocês no Meet. Mais uma vez, me desculpar, tá bom? Foi uma questão imprevista e eu não tinha como entrar ao vivo, mas para a gente não ter prejuízo de conteúdo, tudo que a gente ia comentar naquela aula, eu vou deixar aqui para vocês, tá certo? Então, vou apresentar aqui os nossos slides e a gente já inicia. Espero que estejam visualizando, né? O chatinho desse negócio assíncrono é que a gente não tem muito como saber se está dando para visualizar ou não, mas vou torcer que sim. Muito bem, gente, essa é a nossa primeira aula de conteúdo, né, depois da V1, e a gente estava conversando até então, né, sobre as características da nossa política urbana, como que esse planejamento urbano acontece, por meio de planos, de projetos, de programas urbanísticos, e a gente traz, então, agora para você os instrumentos, ou seja, aquelas estruturas que foram pensadas para que tudo aquilo que está no Estatuto da Cidade saia do papel e possa ser colocado em prática, né? Quais são os instrumentos que a política urbana ela pode nos oferecer? Então, por isso que esse conceito, né, que eu tirei lá da Daniela de Sarno, ela vai trazer isso, que os instrumentos urbanísticos correspondem aos mecanismos que vão ser empregados, especialmente pelo poder público, né, para que a gente possa concretizar as diretrizes gerais que estão no Estatuto da Cidade, lá no artigo 2º. Então, os instrumentos da política urbana são efetivamente os meios através dos quais o poder público vai colocar em prática aquilo que a gente estava estudando antes da AV1, os programas, os projetos e os planos que têm natureza urbanística. Pois muito bem, então trazendo aqui um conceito, né, mais robusto, o que seriam os instrumentos da política urbana? Seriam todos os meios gerais ou específicos que se serve o poder público e as comunidades para efetivar, né, para concretizar as diretrizes gerais da política urbana, visando uma urbanização mais eficiente e melhor qualidade de vida aos integrantes da coletividade. Nós sabemos que quanto mais eficiente se der o processo de urbanização, menos problemas vão existir, então maior vai ser a qualidade de vida. A gente vai estar caminhando, portanto, para um processo de urbanificação, né, de garantia de solução para esses problemas nas mais variadas searas que a gente tem, então, dentro da vida urbana, dentro do ambiente urbano. E a gente vai poder ter instrumentos tanto gerais quanto específicos. Os instrumentos gerais, gente, da política urbana, são aqueles que vão valer para toda e qualquer cidade, e eles foram previstos no Estatuto da Cidade. Então, vocês vão ver que, se não me engano, é no artigo 3º ou 4º, vai trazer lá o rol. São instrumentos da política urbana, e aí ele vai colocar, né, tem o plano diretor, tem a servidão, tem o zoneamento urbano, tem uma série lá de instrumentos. Importante lembrar que aquele rol do Estatuto da Cidade é meramente exemplificativo, em razão do princípio do localismo. As cidades podem pensar em outras formas de instrumento, né, ou seja, em outros meios para colocar em prática a sua política urbana, até porque se o plano diretor do município tiver algumas especificidades muito particulares, talvez tenham que ser criados instrumentos também particulares para que se atendam a essas peculiaridades. E o mesmo autor, né, que eu deixei a recomendação de leitura para vocês no nosso cronograma de disciplina sobre esse assunto, ele coloca o seguinte, que o Estatuto da Cidade foi tão feliz na escolha dos instrumentos ali previstos, que é pouco provável que o chefe do executivo municipal, ou mesmo o legislativo municipal, quando for elaborar o plano diretor, ele sinta falta de algum instrumento, porque o rol, embora não seja taxativo, mas ele conseguiu contemplar muitos instrumentos, né, que vão beneficiar a promoção da qualidade de vida na cidade em várias dimensões, na dimensão ambiental, econômica e social prioritariamente, mas também tem instrumentos para garantir acesso de participação política, né, garantia de acesso à cultura, então é um rol muito bem elaborado.
Já os instrumentos da política urbana, chamado de especiais, são justamente aqueles que só se aplicam à realidade daquela cidade que previu esse instrumento, seja no plano diretor, seja através de algum decreto, né, municipal ou de algum normativo, né, municipal próprio, para regulamentar uma situação específica, né, para pôr em prática, melhor dizendo, para ser meio para efetivar alguma diretriz muito específica que só diz respeito àquela realidade daquela cidade. Com relação às finalidades, a gente vai dizer que esses instrumentos da política urbana, eles vão ter finalidades originárias ou derivadas, né? As finalidades originárias dos instrumentos da política urbana serão aquelas que estão previstas na própria Constituição Federal de 88, né? A gente sabe qual é a finalidade prioritária da política urbana, né? É garantir a qualidade de vida para as pessoas que moram na cidade, é efetivar a dignidade da pessoa humana, é garantir o direito à moradia, é efetivar o princípio da função socioambiental da propriedade. E aí, as finalidades derivadas serão as consequências dessas originárias. Na medida em que a gente vai conseguindo implementá-las, vão surgindo ali desdobramentos e a gente pode ter instrumentos específicos para garantir, então, a sua existência, né, a sua efetividade. Então, na medida em que a gente garante as finalidades originárias, a gente vai acabar gerando, né, essas derivadas. Para que esses instrumentos, gente, de fato funcionem, vai ser de extrema importância, de extrema necessidade, que essas duas formas de controle trabalhem conjuntamente, né, levando em consideração a própria questão da gestão democrática da cidade, o controle social e o controle público. O controle social é aquele realizado por cada munícipe, né, por cada cidadão, por cada pessoa que mora nessa cidade. Eu nem gosto muito de usar o termo cidadania, a gente até conversou sobre isso um pouquinho ontem, né, no encontro com a Romênia, porque o conceito de cidadania no Brasil, ele é muito frágil, né, como a gente vive em cidades do capital, muitas vezes só goza da possibilidade de ter direitos e cumprir deveres aquelas pessoas que minimamente conseguem estar inseridas dentro de uma lógica de trabalho, né? Aquelas pessoas que, de repente, estão em condição de pobreza, de miséria, etc., também, em alguma medida, lhes é furtada, né, essa possibilidade de exercício de cidadania. Então, não vou nem chamar de cidadão aqui, mas vou dizer que esse controle social é aquele exercido por todas as pessoas dentro da cidade, que vivem no espaço da cidade, que vão acompanhar, que vão fiscalizar, que vão sugerir o uso adequado desses instrumentos da política urbana. Então, você olha para o controle social, você olha para o papel relevante que a sociedade tem de acompanhar, de fiscalizar, de propor, de cobrar do poder público que esses instrumentos possam ser postos em prática. Ao passo que o controle público é aquele que vai ser realizado pelo próprio Estado, né? Pela própria realidade ali do poder executivo, né, municipal, e até mesmo pelo legislativo, para que a gente, de fato, tenha a existência desses instrumentos e os coloque em prática, ok? E aí pode envolver até mesmo o exercício, né, do poder de polícia, para que a gente possa coibir algumas ações, né, proibir determinados comportamentos que possam prejudicar a efetividade, então, dos instrumentos da política urbana previstos no plano diretor, ou no Estatuto da Cidade, se o município não tem plano diretor. Os instrumentos da política urbana que demandam dispêndio de recursos por parte do poder público municipal, especialmente esses, né, em nome do princípio da economicidade e especialmente do princípio da transparência, então, aqueles instrumentos que vão gerar gasto público, esses, mais do que os demais, eles merecem essa atenção da sociedade, deveriam passar pelo crivo do controle social, para que a gente possa ter, então, a garantia da participação das comunidades, movimentos sociais, entidades da sociedade civil, justamente porque esse dinheiro, né, esse investimento público aí que está sendo feito, ele impacta
na qualidade de vida de todos, e é um dinheiro que pertence também a todos. Então, a gente vai abrir aqui rapidinho para vocês o Estatuto da Cidade, para que a gente conheça, então, esse rol de instrumentos urbanísticos que está previsto dentro do Estatuto. A Lei 10.257 de 2001 vai contemplar aqui no artigo 3º, é isso? Deixa eu me ver. Não, no artigo 4º, todos os instrumentos gerais, não de forma taxativa, mas de forma exemplificativa. Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e do desenvolvimento econômico e social. Nós já vimos, né, as características do que um plano deve ter, um programa, um projeto, então não vou me ater a isso. 2, o planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Importante a gente compreender a diferença de cada uma dessas características, né? De cada um desses locais, melhor dizendo, de cada uma dessas searas urbanas, né? A região metropolitana, a principal característica da região metropolitana é a conurbação e a existência de um município polo. Só existe região metropolitana quando nós temos ali municípios bastante próximos uns aos outros e que todos eles giram em torno de um município polo, de uma metrópole, que atrai e que dissemina a oportunidade de desenvolvimento econômico e social para os demais. Por isso que a região do Cariri se enquadra perfeitamente como uma região metropolitana. Nós temos municípios bastante próximos uns aos outros, alguns profundamente conurbados, a exemplo do Crajubá, e temos o município de Juazeiro do Norte como esse grande polo de atração, que exerce influência sobre todos esses municípios que compõem a região metropolitana. Isso não acontece da mesma forma numa aglomeração urbana. A aglomeração urbana, ela pode até ter municípios próximos, mas não é necessário o requisito da conurbação e especialmente a existência do polo de um município que se destaca como polo, né, de influência sobre os demais. Então, a aglomeração urbana, ela reúne ali uma série de cidades, uma série de municípios que, embora tenham características culturais, sociais, econômicas semelhantes e juntas, elas acabam compondo conjuntamente um polo de atração, de desenvolvimento regional, mas não existe um município ali que ocupa esse papel, né, de exercer influência sobre os demais. Ao passo que a microrregião é aquele espaço que tem características geográficas, geológicas, de vegetação semelhantes, né? Então, já não tem a ver mais com um critério muito ligado a essa questão de desenvolvimento econômico e regional, como é o caso das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, mas muito mais com as características geográficas, né? As características ambientais daquela localidade. Então, nisso, esses três conceitos aí, eles se diferenciam. E aí, é interessantíssimo que nós tenhamos, né? Por que é que o planejamento dessas regiões, né, dessas aglomerações, dessas micro-regiões, é um instrumento urbanístico? O instrumento, a gente acabou de ver, é tudo aquilo que serve para pôr em prática, é tudo aquilo que serve para efetivar as diretrizes gerais. Que diretrizes gerais, Francilda? Já esqueci. Tá aqui, é só voltar lá no artigo 2º, que você vê todas essas diretrizes aqui, a garantia das cidades sustentáveis, da gestão democrática, da cooperação entre os governos, do uso adequado do solo, do parcelamento. Então, quando a gente vê que existe um planejamento, por exemplo, para uma área de microrregião, nós temos, então, condição de fato, aproveitar bem aquele solo urbano, de fato, promover proteção ambiental nessas cidades que têm características geográficas ambientais semelhantes. A gente tem condição, por meio do planejamento, de pensar como que esse município que é polo, né, que é atrativo, que promove desenvolvimento regional, como que ele pode ampliar ainda mais a sua influência? Como que a gente pode garantir que não aconteça somente o crescimento, mas o desenvolvimento econômico? Então, por isso que é instrumento. Tira, né, do papel, tira do caráter principiológico da diretriz e a gente traz para uma realidade prática.
Muito bem. E outro instrumento extremamente necessário é o plano diretor, né? É nesse foco que a gente vai ficar na aula de hoje. E na semana que vem eu vou deixar provavelmente um outro vídeo gravado, porque eu acho que o horário da disciplina vai ser todo comprometido com a palestra do professor Diego, mas aí eu deixo novamente um outro vídeo para que a gente possa tratar sobre os outros tipos de instrumentos, né? Mas só para que a gente conheça o rol, quais seriam esses instrumentos, né? Especialmente para o planejamento municipal. O plano diretor, o parcelamento, o uso e a ocupação do solo urbano, isso é de extrema importância, porque se a gente tem propriedade urbana que não é devidamente utilizada, nós podemos aplicar penalidades previstas na própria Constituição Federal, né? O IPTU progressivo no tempo, a obrigação de construir e até mesmo a desapropriação para fins de reforma urbana. Então, esse parcelamento do solo, como se deve dar o uso e a ocupação, é de extrema importância para que essas medidas extremas, né, que visam aí corrigir as distorções do processo da urbanização, possam de fato ser postas em prática. O zoneamento ambiental, que é um instrumento que não é novidade do Estatuto da Cidade, não foi criado pelo Estatuto da Cidade, mas muitas décadas antes, né, em 1981, Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional do Meio Ambiente traz como instrumento para a proteção ambiental o licenciamento ambiental, e o zoneamento ambiental, e os estudos de impactos ambientais, e um rol até relativamente extenso, né, para que a gente possa garantir a proteção ambiental. Então, do jeito que vocês estudaram lá em direito ambiental, né, o zoneamento ambiental, que nada mais é do que você enxergar esse espaço dessa cidade dividido em zonas que vão permitir um melhor planejamento para cada área. Então, aqui é a área de mata, né? É uma área a gente tem aqui o meio ambiente natural, então a gente vai ter um cuidado para que nessa área não comecem a chegar empreendimentos mobiliários ou industriais, para que a gente possa garantir essa preservação. Já está zoneado, já está organizado, já está planejado. Eu tenho aqui uma outra zona, que é uma zona industrial. Então, nessa zona industrial, eu vou pensar que ela é bem mais distante do que os bairros que compõem a zona residencial, onde a maior parte da população convive. Zona industrial normalmente tem um impacto de produção de resíduo maior. Então, esse zoneamento, ele permite uma melhor clareza, um melhor planejamento para a promoção das políticas de desenvolvimento urbano da cidade, levando em consideração a organização geográfica, né, e o planejamento das atividades que vão ser ali desenvolvidas. O plano plurianual, que obviamente vai garantir aí todo um processo de transparência, economicidade, né, com o recurso público e como que ele vai ser investido nos processos de efetivação da política urbana, diretrizes orçamentárias e orçamento anual na mesma perspectiva, gestão orçamentária participativa, ou seja, a participação da sociedade na escolha de como o gasto público deve acontecer dentro da cidade, né, em condições ideais de temperatura e pressão, de acordo com o Estatuto da Cidade. Isso seria debatido dentro das comunidades, cada bairro, cada, enfim, zona, poderia debater ali quais são suas necessidades, pleitear para o poder público as ações que deseja, construção de espaços de lazer, asfaltamento, promoção de saneamento, para que esse orçamento ele seja construído a partir das expectativas do que as próprias pessoas, né, que residem ali na cidade desejam. Planos, programas e projetos setoriais, que têm um impacto bem melhor quando o município já está zoneado, pelas razões, né, que eu já descrevi aqui. Planos de desenvolvimento econômico e social, institutos tributários e financeiros, IPTU, contribuição de melhoria, que tem ligação direta, né, com aquele princípio que a gente conversou no início do semestre, vocês lembram? A contribuição de melhoria tem relação direta com aquele princípio das mais-valias, né, sobre a propriedade urbana. Você foi beneficiado por uma ação
do poder público, então agora você retribui isso, né, através dessa contribuição de melhoria. Incentivos e benefícios fiscais e financeiros, isso aqui abrange um princípio do direito ambiental que vocês também estudaram com o professor William, que é o princípio do protetor recebedor, né? O município pode garantir aí incentivos fiscais, financeiros para aquelas pessoas que desenvolvem ações que contribuem para o desenvolvimento da função socioambiental da propriedade. Nós temos institutos jurídicos e políticos, né? A desapropriação, a servidão administrativa, licitações, tombamentos, e aí, dentre esses aqui, os que a gente vai estudar de forma aprofundada na semana que vem são esses, tá, gente? A desapropriação para fins urbanos, a uso capião especial de imóvel urbano, as limitações administrativas e a concessão de direito real de uso, tá bom? Os demais instrumentos, a gente vai falar sobre eles, mas de forma mais rápida, até porque imagino que vocês trabalharam com elas, né? Pelo menos assim consta nos nossos planejamentos, que já foram vistos aí nas disciplinas ou de direito administrativo ou de direito constitucional. Muito bem. Então, falando um pouquinho sobre o plano diretor, que não é novidade para nós, porque a gente até já trabalhou um pouquinho sobre essas características, né, dada a importância do plano diretor, né, ele é considerado o principal instrumento da nossa política urbana nacional, então, todo esse rol aí do artigo 4º é de instrumentos urbanísticos, mas, sem dúvida, né, a doutrina é unânime ao reconhecer que o plano diretor é o instrumento que pode ter maior efetividade para colocar essa política em prática, porque vai levar em consideração as características particulares de cada cidade e, em tese, é um documento que é construído a partir dos representantes dos sujeitos que ali residem, logo contempla as suas expectativas. Tanto que o artigo 39 diz que a propriedade urbana, ela cumpre a sua função social quando ela cumpre o que está previsto no plano diretor do município. Então, daí a gente vê a importância, né? É o instrumento básico, né? O artigo 40 deixa claro isso que eu acabei de dizer para vocês. O plano diretor, lei, né, aprovada, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana no Brasil. O plano diretor, ele tem que englobar o município como um todo, isso significa que as áreas rurais, elas também têm que ser previstas e têm que ser planejadas, né, como que se dará o seu cuidado, o estímulo, inclusive, né, para áreas em que se vai desenvolver atividades agropastoris, agropecuárias, etc., porque é a partir daí que se vai dar o abastecimento das cidades. E esse plano diretor, ele tem que ser revisto pelo menos a cada 10 anos, né? É um prazo aí de meia geração, onde se espera que ações de curto, médio e longo prazo já tiveram a oportunidade de terem sido implementadas, se não completamente, mas pelo menos iniciadas. No processo de elaboração do plano diretor, a gente tem que garantir a promoção das audiências públicas, dos debates, porque um dos princípios do direito urbanístico, assim como do direito ambiental, é a gestão democrática, isso envolve participação popular, a publicidade dos atos produzidos, mais um retorno também do princípio da informação, e o acesso de qualquer interessado e documento às informações produzidas, gestão democrática e informação. O artigo 41 é o mais importante, né? Com certeza a gente vai trabalhar com ele lá na nossa AV2, que é justamente para que a gente saiba quais municípios são obrigados a ter plano diretor. Por força da Constituição Federal de 88, todo município com mais de 20 mil habitantes. E aí, por força do Estatuto da Cidade, todo município que integre região metropolitana ou aglomeração urbana, onde o poder público pretende utilizar os instrumentos da desapropriação urbana, do IPTU progressivo do tempo, da obrigação de construir, né, que são essas são as medidas previstas nesse parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal, áreas que compõem especial interesse turístico,
e onde a gente pode ter aí empreendimentos ou atividades que podem causar significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Áreas que têm mineradoras, áreas que têm produção de energia elétrica, né? Áreas onde se precisa desenvolver empreendimentos que exploram região de vegetação nativa, todos esses obrigatoriamente precisam ter plano diretor por se enquadrarem aí no inciso 5. Além disso, todos aqueles municípios que estão no Cadastro Nacional de Municípios, onde pode acontecer deslizamento, inundação, né, processos geológicos, hidrológicos correlatos, e isso aí por razão óbvia, né, para que o plano diretor já preveja quais vão ser os instrumentos de precaução, de prevenção e de correção, caso esses danos eles venham a acontecer. E no caso daqueles municípios com mais de 500 mil habitantes, isso também é importante, deve haver um plano integrado de transporte urbano compatível com o plano diretor. Para além do plano diretor, a gente tem que ter também um plano de transporte urbano integrado, 500 mil de pessoas circulando. Aí, isso aqui existe para que a gente possa assegurar aquele princípio que a gente também estudou no início do semestre, né, que é o da livre circulação das pessoas pela cidade, né, que a cidade tem que ser uma teia, que a cidade tem que ser um todo integrado, que as pessoas têm que poder circular livremente, e isso envolve transportes públicos eficientes. Então, por isso, com mais de 500 mil habitantes, a gente precisa também desse plano de transporte urbano integrado. O plano diretor, gente, ele tem que conter, no mínimo, a delimitação das áreas urbanas, onde poderá acontecer o que a gente vai estudar na semana que vem, as regras para o parcelamento, a edificação e a utilização compulsória. Como a gente vai estudar, existem áreas urbanas que são subutilizadas, não utilizadas, e aí a gente vai tratar cada um desses casos a partir desses instrumentos, ou o parcelamento, ou a edificação compulsória, ou a utilização compulsória, e eu só posso aplicar esses instrumentos no meu município, cara de questão de AV2 aberta, né? Coloco lá uma questão e digo para vocês que nossa, tem uma propriedade urbana que não está sendo utilizada ou que é subutilizada, e isso fere a função social e o que é que a gente pode fazer, mas em algum momento eu digo lá que a cidade não tem plano diretor. Se não tem plano diretor, infelizmente, a gente não vai ter como utilizar esses instrumentos que são garantia por força constitucional e por força do Estatuto da Cidade. Porque o Estatuto coloca que só podemos fazer isso, até porque a gente procura proteger ao máximo, né, o direito de propriedade do indivíduo, então, em nome dessa proteção, só poderemos fazer isso quando já está delimitado lá no plano diretor como que se dará esse processo de desapropriação, de edificação compulsória, de parcelamento, de IPTU progressivo no tempo. E sistemas para o acompanhamento e o controle de todas as ações, de todos os instrumentos que aquela cidade elegeu que deveriam ser aplicadas para a garantia da qualidade de vida desse espaço urbano. Os demais artigos, né, que tratam sobre o plano diretor, vai até o artigo 42, os demais incisos, eu peço que vocês leiam, já não tem tanto impacto assim, já não são tão cobrados, mas acho que é importante conhecer. E só aproveitar, gente, já que ontem, né, a Romênia conversou com vocês sobre cidades sustentáveis e cidades educadoras, dizer para vocês que eu estou deixando aí no Unileão Digital algumas conceituações, alguns textos básicos para quem quiser se aprofundar na temática, né? No Brasil, inclusive, nós temos cidades consideradas educadoras, né? Isso é interessante, isso deve ser ressaltado. E cidade sustentável não é uma escolha, né? Não é um estilo de vida, não é algo que a gente pode dizer que acredita, que quer ou não. Por força do Estatuto da Cidade, foi o modelo de cidade que o Brasil elegeu, né, para ser o seu modelo. Então, é uma cidade que tem que garantir a proteção ambiental no mesmo passo, na mesma medida em que garante desenvolvimento econômico. Então, são textos interessantes, eu acho que vale a pena dar uma olhada.
Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de cidades inteligentes e cidades sustentáveis, e aí eu também estou deixando uns vídeos para vocês sobre isso, mas basicamente, gente, a grande diferença é que a cidade sustentável está muito voltada para essa preocupação com a qualidade de vida dos sujeitos para as atuais e futuras gerações, levando em consideração aquele tripé econômico, ambiental, social, as escolhas que sejam ambientalmente corretas, socialmente justas, economicamente viáveis. As cidades inteligentes, elas têm por mote, por principal característica, a questão dos TICs, né? Das tecnologias de informação. São cidades que investem em inteligência artificial, são cidades que investem em recurso tecnológico, para que a gente possa promover essa qualidade de vida. Então, não necessariamente a cidade inteligente será sustentável, né? E a cidade sustentável não necessariamente também será inteligente, são conceitos diversos. Estou deixando aí uns vídeos com exemplo de cidades inteligentes e sustentáveis. Se eu não conseguir deixar agora, provavelmente eu vou deixar mais tarde, porque a pessoa que cuida da minha filha está saindo agora, e eu vou ver se a Maria vai deixar eu postar logo para vocês. Eu vou divulgar logo nos grupos que a aula está disponível para vocês já irem assistindo, e aí, se eu não conseguir postar agora, mais tarde eu deixo esse material complementar sobre cidades educadoras e cidades sustentáveis, que a gente conversou ontem com a Romênia, e cidades inteligentes, cidades sustentáveis, que a gente vai conversar um pouco a respeito com o professor Diego na semana que vem. Embora que o foco do professor Diego na semana que vem vai ser falar sobre as ações de urbanização e de promoção de urbanismo aqui no Cariri, né, que é o que ele estuda, foi o foco da pesquisa de doutorado dele, tá bom? É isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus, bom final de semana e até mais.